Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa segunda-feira, 1º de maio, feriado no Brasil, em boa parte do mundo, aqui na Espanha, praticamente toda a Europa. Agora na Espanha, 10 horas e 56 minutos, no Brasil, 5h56 da manhã. Nos Estados Unidos não é feriado. Eu estou aqui no gráfico mensal da BTC. Vocês vejam que a gente está desenhando um corpo real que está avançando aqui para a banda superior. Ainda não desenhou um corpo real inteiro para cima da mediana do canal de Keltner no mensal, que segue lá em 27.500, 27.600. Mas no histograma, a exponencial curta cruzou de baixo para cima lenta e a gente abriu a primeira barrinha ondulacional compradora aqui no histograma. Vou até despoluir para vocês verem, para que vocês possam ver com mais clareza aqui, ó. Tá surgindo a primeira barrinha dessa amplitude ondulacional compradora no histograma no mensal. Lembrando que a BTC no gráfico mensal tem uma inércia movimentacional mais contundente, tem muito mais ímpeto essa inércia movimentacional no mensal. Vou pular para o 4 horas, que é a nossa referência diária. Esse dump que a BTC promoveu na madrugada, fizemos a mínima em 28.250, está desenhando uma subfigura triangular na base daquela nossa canaleta virtual de alta. Vocês vejam que a gente está fazendo fundos ascendentes. Aquela mega agulhada do dia 26 de abril fez o fundo em 27.235 e a agulhada dessa madrugada bateu 28.250, basicamente $1.000 acima da agulhada anterior. E o corpo real desse candle vendedor que se abriu no 4 horas agora está fortemente engolfado pelo corpo real do candle de 4 horas vendedor que promoveu essa mega agulhada. Ou seja, então a tendência é que a gente volte a estressar a aresta superior dessa subfigura triangular que está se desdobrando aqui no 4 horas. Então o nosso alvo agora é 29.800, que é onde está a aresta superior. É normal a BTC na virada do mês, que é virada de VWAP mensal também, é normal ter uma certa volatilidade, porque é virada de VWAP diária, virada de VWAP semanal, virada de VWAP mensal. Então é absolutamente normal essa movimentação. No diário, vocês vejam que a gente bateu aqui estressamos a aresta superior, fizemos a máxima ontem em 29.969. Eu avisei que era preciso superar 30.036, a gente não conseguiu superar, mas o corpo real vendedor que está se desenhando aqui no diário está travadinho na mediana do canal de Keltner, que está exatamente nesse patamar, 28.600 e pouquinho, que é a cotação atual. Da primeira, segunda, terceira tentativa de romper essa LTB aqui, que é a aresta superior da cunha triangular no diário, normalmente a gente não consegue, e a partir da terceira, quarta tentativa fica factível o rompimento para a gente buscar $36.000. No intraday, a BTC tá um reloginho, deixa eu despoluir aqui para vocês verem a movimentação que a BTC tá desenhando aqui no intraday. Vou tirar meu indicador, o Lianov Future, vou deixar só a banda de VWAP com as uppers e as lowers. Vocês vejam que a gente deu uma agulhada aqui logo no começo da madrugada, acumulamos, ameaçamos voltar para VWAP, depois já era manhã aqui na Espanha, deu uma agulhada entre a primeira lower e a segunda lower, a penúltima lower, voltamos forte para VWAP e agora a gente está acumulando, daqui a pouco ela vai retornar para 28.700, que é o patamar da VWAP, e aqui deve acumular para iniciar aquela pernada em direção à aresta superior dessa cunha triangular que está se formando no 4 horas, na altura de 29.700, 29.800. Já eu vou ofertar sinais na sala de sinais, vou encontrar um ponto seguro. No Cop Trade já fecharam mais de 8 sinais no gain, com lucro no bolso dos assinantes. E na Seara Fática, as transações diárias on-chain da BTC, dentro da rede, na blockchain da Bitcoin, atingem novo recorde histórico. Outro sinal forte de que a gente já encontrou o fundo dessa história correcional. Quando a atividade on-chain começa a explodir, é porque a gente provavelmente já visitou o fundo da história correcional. E o Jack Dorsey, que é um dos fundadores originais do Twitter, que hoje pertence ao Elon Musk, foi comprado por 44 bilhões de dólares, mas enfim, o Jack Dorsey não tem mais nenhuma relação com o Twitter, mas é um bilionário entusiasta da criptografia como um todo. Agora está desenvolvendo com o dinheiro dele
uma startup, a Block, que está criando um semicondutor, um chip de até 5 nanômetros especializado na mineração de BTC, ou seja, um semicondutor totalmente direcionado e customizado para essa tecnologia de mineração de BTC, a ZIC Friendly, como se chama os semicondutores especializados em mineração de BTC. E ele afirmou que a litografia que vai se desdobrar em razão dessa pesquisa que ele está promovendo, porque a tecnologia de produção de semicondutores de até 5 nanômetros envolve todo um processo tecnológico e o alinhamento daqueles microtransistores que vão criar esses megaprocessadores com capacidade brutal, que são os de até 5 nanômetros, a litografia de alinhamento desses microtransistores, ele disse que vai abrir para qualquer empresa produtora de semicondutores, será uma maneira de se criar um código aberto, entre aspas, porque não é um programa, é um hardware, não é um software, é um hardware. Ele vai abrir a litografia de alinhamento desses nanotransistores de até 5 nanômetros e vai criar uma espécie de código aberto de hardware para mineração de BTC, tentando desconcentrar a mineração de Bitcoin, que hoje está dominada por 5, 6 instituições que mineram mais de 50% do hash rate da força computacional da rede BTC. Enfim, é um bilionário exótico que está tentando descentralizar um pouco mais a mineração de BTC. E o domínio da BTC, a dominância da BTC avança. A BTC, quando sobe, meio que sobe sozinha, quando desce, arrasta as altcoins. Vocês vejam que nesse dump das últimas horas, a BTC arrastou muitas altcoins. Tirando a BNB, acho que todas caíram bastante. A Kusama está ali tentando se segurar no $30. Enfim, algumas altcoins voltaram para o patamar anterior àquele pump da BTC para 29.900 e pouco. Ou seja, ainda não há uma estação das altcoins assim muito definida. A alt-season ainda não começou de uma forma muito clara, mas isso já pode mudar. E o First Republic Bank é vendido ao JP Morgan e é a segunda maior falência de um banco norte-americano. O Silicon Valley Bank também sofreu um crash e agora o JP Morgan, por imperativo assim dos reguladores, foi meio que obrigado a arrematar o First Republic Bank para que agora, segunda-feira, os depositantes desse banco de médio porte não amanhecessem sem os seus recursos. E a crise bancária nos Estados Unidos vai se desdobrando. Na Europa, a gente teve o evento Credit Suisse, que foi comprado pelo UBS. Enfim, e a Europa Oriental agora está colocando em risco a tábua de salvação econômica da Ucrânia, que seria a exportação de grãos. A Ucrânia depende absurdamente da exportação dos seus grãos. O problema é que essa tábua de salvação econômica ucraniana está em risco porque a Polônia, por exemplo, não quer problema com os seus agricultores. Os preços dos grãos na Polônia haviam desabado por conta dessa imposição da OTAN de ter que ajudar a Ucrânia com as suas exportações de grãos. O fato é que agora é o eleitorado doméstico de cada país, principalmente da Europa Oriental, que está impondo essa restrição. Talvez seja o primeiro revés dessa ampla coalizão que está sentindo no bolso dos eleitores um primeiro grande percalço. Agora o que vai ditar as regras, principalmente na Europa Oriental, é o bolso dos eleitores. Então o comando militar polonês afirma que isso vai impactar as linhas de defesa ucranianas, porque sem dinheiro dos grãos, provavelmente mais dinheiro vindo principalmente dos Estados Unidos vai ter que ser enviado justamente para poder manter o fronte de guerra. Agora, o que acontece é que os eleitores de cada país que integra a coalizão europeia em favor da Ucrânia também estão sentindo no bolso a liberação da importação de grãos em favor
da Ucrânia, mas agora eles começaram a encontrar um ponto de inflexão. A Polônia está capitaneando esse bloqueio temporário aos grãos ucranianos. Os Estados Unidos provavelmente vão ter que colocar mais dinheiro na Ucrânia. Vamos ver como isso vai se desdobrar. Guerras sempre acabam nesse ponto de inflexão econômico. Singapura expressa grave preocupação com as tensões no Mar do Sul da China. Esse último exercício militar entre Estados Unidos e Filipinas colocou Singapura numa posição muito complicada, porque eles guardam boas relações não só com o Ocidente, com as forças americanas, mas também com os chineses. Mas agora a coisa está subindo de degrau, vamos dizer assim. Esse diplomata avisou que é muito provável que haja um conflito no Sudeste Asiático, já que a escalada nuclear na Coreia do Norte, esse último acordo de defesa nuclear entre Seul e Washington acabou impondo mais tensão ali no Sudeste Asiático. Agora, esses exercícios militares entre Filipinas e a Marinha Americana também colocaram os chineses praticamente numa temperatura pré-guerra, ou seja, o mundo está virado numa hecatombe nuclear. A BTC aqui no 4 Horas segue desenhando uma cunha triangular que provavelmente agora deve voltar a testar a aresta superior em 29.760, se romper, aí só para em 30.035. Se romper 30.035, vai buscar 31.000 para eventualmente voar em direção a 36 mil dólares, que é o nosso target aqui no diário. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.